Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Muito bem, vamos entender um pouquinho como a Bíblia manipula os pobres e valoriza os ricos em 10 argumentos? 10 argumentos? Vamos ver então. Primeiro, a Bíblia ela tem como carro-chefe o controle social. Todos nós sabemos que a intenção da Bíblia é controlar a sociedade. E aí isso nós podemos perceber quando a Bíblia é utilizada para criar leis, normas, regras de moral e de ética. Elas costumam a dominar a sociedade e fazer com que a sociedade cumpra essas leis e essas regras, e assim a Bíblia mantém o seu controle social sobre os mais pobres, dando aos mais ricos o poder. Então, o direito divino dos reis, por exemplo, é uma doutrina política e religiosa segundo a qual o poder dos reis tem como fundamento a vontade de Deus. No Ocidente cristão, a doutrina desenvolveu-se a partir do cesaropapismo bizantino e consolidou-se na França durante o antigo regime e também na Inglaterra, com base na crença do monarca que reinava por conta da vontade de Deus e pela não vontade de seus súditos ou por um parlamento, mas aí de aristocracia e de qualquer entidade terrena. Então nós vimos aí que o controle social exercido pela Bíblia é muito poderoso. As regras, as normas, as leis são ditadas pela Bíblia e o povo segue a Bíblia. E essas normas sempre estão a favor dos ricos e dos poderosos, embora nós vamos ver mais adiante e as pessoas possam entender que a Bíblia seja dos pobres e dos marginalizados. Segunda argumentação seria a legitimidade divina. A Bíblia legitima o poder dos ricos sobre os pobres, permite que eles justifiquem a sua posição e mantenham o controle sobre os pobres. Sempre os pobres são controlados pelos ricos e nós podemos ver aí essas grandes igrejas, principalmente no Brasil, igrejas evangélicas, onde os seus criadores dessas igrejas, eles possuem mansões, aviões, fazendas, casas no exterior, e aí é uma justificativa divina. Qual é essa justificativa, essa legalidade divina? É que por eles serem mais santos, Deus abençoa mais. Então isso significa que o pobre é pobre porque não é santo. A terceira argumentação é a promessa da recompensa. A Bíblia promete recompensas para aqueles que trabalham duro e são obedientes. Então, se você obedecer à Bíblia, se você obedecer à igreja, se você obedecer à norma do seu pastor, da sua igreja, seja católica, seja protestante, seja evangélica, você vai receber de Deus uma bênção, uma proteção, e a sua posição vai melhorar na sociedade. Então, essa promessa de recompensa faz com que o pobre se mantenha na sua condição de pobre e aguardando essa recompensa que um dia chegará, que um dia virá para abençoá-los. E nós sabemos que esse dia nunca vai chegar, e quem é abençoado sempre são os poderosos da igreja, tanto da igreja católica, tanto da igreja protestante, como das igrejas evangélicas. É assim em toda parte do mundo. Você pode continuar aguardando, esperando que Deus o abençoe com bens, com benefícios, com saúde, com graça, com possibilidade de bem-aventuranças, mas isso não vai acontecer para você. Por quê? Porque você não tem a qualidade de um ser puro, como pastor da sua igreja, como padre da sua igreja. Ele é mais abençoado, e por isso ele tem mais condições que você. Então você precisa fazer por onde para receber a recompensa divina. Nós temos aí então o medo do castigo, que também é uma argumentação importante, As pessoas têm medo de que vão ser castigadas se não obedecerem às regras, se não seguirem as regras
impostas por suas igrejas, pelos seus pastores. Isso criou um clima de medo e de intimidação que manteve os pobres na linha. O medo do inferno foi importante aí, esse divisor de águas. Quando se cria o inferno, se coloca na cabeça do seguidor bíblico do crente a ideia de que se ele não cumprir as regras, não cumprir as normas, as leis estabelecidas na sua igreja, pelo evangelho, pela escritura pregada teologicamente pelo seu pastor, ele pode ir para o castigo eterno, para o inferno. Então ele tem que ser obediente. Quarta ideia, a hierarquia social. A Bíblia estabelece uma hierarquia social bem clara, com os ricos e nobres no topo e os pobres e os escravos na base. Isso reforçou a ideia de que os ricos sempre foram superiores aos pobres. Essa hierarquia sempre vai existir. Os ricos e poderosos vão ser vistos como aqueles que são mais abençoados, mais santos, merecedores, e os pobres e escravos são aqueles que não alcançaram a santidade e que têm que continuar na pobreza, tentando galgar essa santidade, esse lugar ao sol que nunca vai acontecer. Sexta argumentação, a Bíblia defende a propriedade privada e a ideia de que os ricos têm mais direito de possuir terras e recursos. Isso permite que os ricos acumulem riqueza e poder. Então, essa questão de que a propriedade não é coletiva, não é de todos, mas que pode ser privada, faz com que o pobre entenda que o rico ele é possuidor de terras e de recursos porque ele lutou para isso, porque ele fez por isso, porque ele se dedicou a isso, porque derramou o seu suor para chegar a este patamar. E que o pobre não chegou ainda, não tem esse poder por conta de suas fraquezas. Então a propriedade privada, mesmo que seja alcançada de forma injusta, incoerente e através da mais-valia, o pobre não consegue fazer uma reflexão que possa entender que a propriedade deve ser de todos e não apenas de algum. Enquanto alguém passa fome e outro gasta o seu dinheiro, seus bens com supérfluas necessidades, isto mostra que existe um caso de injustiça que precisa ser resolvido, mas por conta dessa ideia da propriedade privada, tudo fica congelado e o pobre entende que realmente ele não tem essa propriedade, ele não é possuidor de bens, porque ele não mereceu ainda essa bênção, essa possibilidade. E aí ele fica quieto e o rico fica rico e mantendo seu patamar de prazeres, enquanto que o pobre ele mantém o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua vida para sobreviver, e o rico vive sem trabalhar e apenas vive dos seus rendimentos. Não compreende que existe aí uma mais-valia. O rico sempre está fazendo com que o pobre seja seu trabalhador escravo. Mas o pobre não entende isso. Ele se compreende que ele deve estar sempre vivenciando essa possibilidade de não ter nada, porque ele ainda não conquistou, porque ele ainda não teve direito. O trabalho é uma virtude, a Bíblia também apresenta isso, como se o trabalho fosse uma virtude, uma forma de servir a Deus. E aí nós vamos ver que os ricos, eles não precisam trabalhar para servir a Deus, eles não trabalham, eles vivem dos seus rendimentos. E aí o pobre não entende. O pobre entende que ele precisa trabalhar, que ele precisa se esforçar para servir a Deus através do trabalho. Isso incentivou os pobres a trabalhar mais e a aceitar a sua posição social. O pobre trabalha 7 dias por semana e folga lá uma vez por semana,
enquanto que o rico trabalha muito pouco ou nem trabalha, vive dos seus rendimentos e é rico e continua rico. E o pobre trabalha feito um condenado e continua pobre e sempre vai ser pobre e está como que anestesiado nesta condição e vai morrer nessa condição. Então, trabalho como virtude não é virtude trabalho. Trabalho não faz ninguém rico. Trabalho não faz ninguém poderoso. Isso é uma conversa fiada, certo? Pobreza como castigo, né? Então a Bíblia também apresenta a pobreza como castigo para aqueles que não seguem as regras. Então você é pobre por quê? Porque você não está seguindo as regras, porque você não está sendo abençoado por Deus, porque você não está fazendo as coisas certas. O rico é rico porque ele está fazendo as coisas direito, porque ele está sendo abençoado por Deus, e você que é pobre porque não está sendo abençoado. Isso reforça a ideia de que os pobres são culpados pela sua própria situação. E nós sabemos que, olhando a realidade do mundo capitalista, individualista, o proletariado, o pobre, nunca vai conseguir um lugar ao sol. Sempre os ricos vão ser ricos e os pobres vão ser pobres, e a igreja vai manter esse controle social, a Bíblia vai manter esse controle social, fazendo com que o pobre entenda que eu sou pobre porque não faço as coisas direito para Deus, logo eu mereço esse castigo da pobreza. E o rico é rico e eu tenho que olhar para ele com admiração, porque ele é rico, porque ele é abençoado e eu não sou abençoado. E o nono seria a castidade como forma de controle. A Bíblia incentiva a castidade e ajuda os pobres. No entanto, isso também permite que os ricos exerçam controle sobre os pobres e os mantenham em uma posição de dependência. Os ricos controlam os pobres, dando ajuda aos pobres, comida aos pobres, e dizendo que, olha, nós somos ricos, mas nós te ajudamos, nós estamos aqui para te matar a fome, a sede, para te dar roupa, mas não tente ocupar o nosso lugar. Continue sendo pobres e nós vamos continuar te ajudando e mantendo nossa posição, e vocês mantendo a sua posição de pobreza. Agora, quando o pobre quer tentar ser rico, nós vamos derrubá-lo, porque não podemos aceitar um pobre rico. Então nós podemos ver isso de diversas maneiras, né, no nosso país, de maneira especial quando nós percebemos que as pessoas de baixa renda ou da classe média começaram a comprar carro. Muitos comentários dizendo que o pobre estava comprando carro, que isso não poderia ser possível, que o pobre estava andando de avião, e isso estava incomodando as pessoas que eram lá da classe média. Então querem manter o pobre pobre e sem a possibilidade do pobre se misturar ou usar aquilo que a classe média e a classe rica pode usar. O legado da opressão, né? A Bíblia é um legado de opressão, de discriminação, que continua até os dias atuais, né? Mantém a escravidão, a Bíblia mantém a ideia da escravidão, escravizou e mantém a ideia também do ceticismo, da separação de raças, de nações, a homofobia e outras opressões que é legado da Bíblia. É importante notar que esses motivos não são assim necessariamente exclusivos da Bíblia e podem ser encontrados em outras religiões ou em sistemas de crença. Além disso, é fundamental abordar esse tema com respeito e consideração pelas crenças e opiniões dos outros. Vamos dar alguns exemplos de manipulação? Gênesis 3,19 diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porque és pó e ao pó retornarás.
Essa passagem é frequentemente usada para justificar a ideia de que o trabalho é uma punição e de que os pobres devem trabalhar mais para sobreviver. Nós temos também Provérbios 10, versículo 4. A mão preguiçosa empobrece, mas a mão laboriosa enriquece. Essa passagem é frequentemente usada para incentivar os pobres a trabalhar mais e a aceitar sua posição na sociedade. Então, se você ainda não conseguiu o que você não quer, o que você quer, o que você deseja, o seu carrinho, a sua casa própria, não viajar, ter lazer, é por conta do Provérbios 10, 4. A mão preguiçosa empobrece, mas a mão laboriosa, aquela que trabalha dia e noite, ela enriquece. E isso nós sabemos que não é verdade. Você pode trabalhar dia e noite e você não vai enriquecer se você não tiver poder, se você não nascer uma família rica ou se você não exercer algum cargo de poder, tanto religioso como político, ou se você não for um traficante de drogas, ou se você não for um estelionatário de alta inteligência, você vai trabalhar igual um louco de dia e de noite e nunca vai ficar rico. Mateus 26, 11. Porque os pobres sempre terão convosco, mas a minha mão porque os pobres sempre terão convosco. Porque os pobres sempre terão convosco, mas a mim não me terão sempre. Essa passagem é frequentemente usada para justificar a ideia de que os pobres sempre vão existir, é uma condição natural da sociedade. Para existir uma sociedade tem que existir rico e pobre, tem que existir aquele que passa fome e aquele que vive na mordomia, e porque não há necessidade de mudar essa ordem social. Então Mateus aqui está querendo dizer isso na sua entrelinha. Pobre e rico sempre vai ter, e vai ser assim, não tem como mudar. Então obedeçam essa ordem social. Então essas são apenas algumas passagens bíblicas que podem ser interpretadas como uma forma de manipulação para manter os pobres sempre pobres e os ricos sempre ricos, e assim o controle social aconteça. Cuidado, a Bíblia ela engana vocês. Um abraço, tchau.